paz do Senhor, meu querido irmão. Eu sou o pastor Wallace e estamos chegando aqui para mais uma aula ou uma palestra ou uma palavra sobre família. E nessa oportunidade, nós já liberamos 10 horas de ensino sobre o tema família. Estamos falando nesse momento sobre a natureza da família e eu quero te convidar a ficar comigo por alguns minutos. Tenho certeza que você sairá muito edificado dessa aula, que eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai tocar em você aí, amém? Então, aguardo você a partir de agora. Então, querido, nós já falamos sobre família ser um ambiente predileto de Deus. Já falamos sobre família ser sobre a sua origem, propósito, falando, destino, o que Deus pensa quando fala em família, por que Deus quis se revelar por meio do ambiente familiar. Estamos falando sobre por que família é a célula, mãe da sociedade, e por que Deus quis se reproduzir, ou reproduzir a sua imagem e semelhança dentro do ambiente familiar, porque só a família pode proteger essa imagem e semelhança de Deus. Vemos lá em Gênesis 1 trazendo toda a ideia e a concepção de Deus para a família. E agora chegamos em Gênesis 3. Vamos continuar então a nossa aula falando da família antes do pecado e agora já em Gênesis 3 as consequências e os padrões gerados pela queda. Pois bem, o capítulo 3 de Gênesis talvez seja o capítulo mais conhecido do livro de Gênesis. Isso porque nós sabemos que Apocalipse é a revelação do futuro dado a João e Gênesis a revelação do passado que foi entregue a Moisés. Agora, existem algumas linhas teológicas que tratam o capítulo 3 de Gênesis de uma forma mais simbólica, falando da serpente, principalmente. Eu, todavia, considero completamente literal a serpente do jardim, o jardim, e é nessa perspectiva de que realmente era literal que nós vamos abordar então a partir de agora o capítulo 3 do livro de Gênesis. Então, Gênesis 3:1 está escrito assim: serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Irmãos, percebam, foi exatamente isso que Deus disse. Vamos conferir. Vamos perceber o que está por trás de toda essa malícia do diabo. Levando em consideração que a serpente foi possuída pelo diabo. Se a mula de Balaão falou, eu creio que a serpente também falou, e dessa vez em Gênesis, porque foi usada pelo diabo. Imagine comigo, o jardim antes do pecado, é claro, porque depois do pecado nós não sabemos mais nada a respeito do jardim, porque o jardim foi trancado pelos querubins, espada flamejante.
Mas o jardim seguia o seu fluxo, estava tudo muito bem. Adão e Eva viviam sua vida perfeita. Eva era uma mulher perfeita, cheia de graça, imagino que linda. Eva não tinha nenhum problema de saúde, problema emocional, problema físico, problemas mentais, assim como Adão. Eu posso afirmar que esse casal, até a queda, não teve uma briga sequer, pois neles não havia nenhum traço de maldade, nenhum traço que foi gerado pela queda, como ciúme, medo, raiva, rancor. E eles seguiam a sua vida no jardim, a vida conjugal, de forma linda e perfeita como deveria ser. E embora o jardim fosse o lugar preferido, lugar perfeito de Deus, que a palavra Éden significa lugar do meu prazer, perceba comigo que nem todos que estavam no jardim eram perfeitos. Bom, pastor Wallace, quem é que estava no jardim? Adão, Eva, o próprio Deus. E na viração do dia, ia ter com Adão e o diabo. O diabo fazia uso do jardim. E você me pergunta, pastor, mas o que o diabo estava fazendo no jardim de Deus? O que Deus permitiu que o diabo estivesse fazendo uso do jardim? A resposta é simples. Por que o diabo fazia uso do jardim? Porque Adão e Eva precisavam ser testados, precisavam ser provados. Deus não cria um robô que é programado e limitado a funções específicas. O casal precisava dar fruto das suas próprias escolhas. O casal no jardim precisava responder pelo seu livre-arbítrio. Precisava responder por aquilo pelo qual eles foram criados, para serem livres, serem seres humanos, à imagem e semelhança de Deus. E Deus compartilhou atributos conosco. E dando muitos atributos está a capacidade de escolha, de dirigir a nós mesmos, de sermos gestores da nossa própria história. Então, a serpente estava lá para cumprir um propósito específico de Deus, para provar e testar o homem nas suas escolhas. Deus criou um ser compatível a ele, com a mente compatível à mente dele, um homem perfeitamente comunicável, capaz de dizer o sim e também o não, de forma racional. Deus criou um ser livre e capaz de dominar a si próprio. Veja que a instrução de Deus para o casal consistia de direitos, de deveres. Observe comigo que em Gênesis 2, versículo 17, o texto vai aparecer na tela para você. Olha só, eu só posso ser testado naquilo que eu desejo e que me é oferecido sem que eu possa experimentar. Deus havia imposto apenas uma restrição para o jovem casal. Algo simples, de fácil entendimento. Não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comeres, certamente morrereis. Daqui a pouco a gente lê o texto, mas eu quero te dizer que quando Deus fala assim que certamente morrereis, Deus estava impondo ao casal limites. Deus estava estabelecendo uma lei no relacionamento, uma lei de uso e fruto do jardim. Então perceba você que o jardim estava regido por lei e os elementos da lei estavam intrínsecos no Éden. Que elementos eram esses, pastor?
Elementos da lei, como disposição, sanção, promulgação, publicação. A disposição diz respeito às palavras jurídicas da lei. Era a Constituição. A sanção tem a ver com a validação do poder que a institui. Deus era o poder soberano e Deus sancionou, legitimou aquilo que ele havia dito. A promulgação da lei, que é a ação de torná-la conhecida. Deus disse ao homem os termos da lei. O homem não pecou inocentemente. E a publicação da lei é o fato de torná-la vigente. Deus havia dito: dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por isso, onde existe lei, tem que ter também um tribunal. Eles sabiam da existência da lei. Por isso, precisavam ser testados. E para isso, entre eles se levantou e estava lá o espírito de rebelião. Perceba que o infrator vai distorcer as palavras da lei. Gênesis 3:1, que nós lemos agora há pouco e que está na tela para você ver e acompanhar comigo, podemos ver o diabo através de uma pergunta, mudando o sentido da lei para invalidar a sentença de morte. Perceba agora sim, vamos ler o texto lá de Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17. Percebam que Deus, de fato, havia dito a Adão: tomou, pois, o Senhor, estou lendo a partir do 15, tomou, pois, Deus, o Senhor, o homem, e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu-lhe esta ordem: toda árvore do jardim comerás livremente. A árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que em Gênesis 3, versículo 1, a serpente, agora usada pelo diabo, ela distorce a palavra dizendo que, colocando uma pergunta maliciosa: Deus realmente disse a vocês que não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Deus não disse isso. Irmão, perceba que Deus disse que eles poderiam comer de qualquer árvore do jardim, menos de uma árvore, a árvore do conhecimento. A serpente já logo diz que Deus havia dito, fazendo uma pergunta, que eles não poderiam comer de árvore nenhuma. Isso é um sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira contada como se fosse verdade. Perceba comigo no versículo 18. Acompanhe aí na sua Bíblia. E no versículo 18, Deus ainda não havia formado uma mulher. Veja aqui de Gênesis 2:17 até aqui, a mulher não havia sido formada. A conversa, então, Gênesis 2:17, é entre Deus e Adão. Isso é percebido, você leia aí, no versículo 18. Versículo 18 vai dizer que Deus criou a mulher, tirou ela de Adão, e que Deus havia formado a mulher e feito uma mulher auxiliadora, ajudadora, uma mulher idônea. Veja as características que Deus dá para a mulher. O próprio Deus diz que ela seria auxiliadora, ajudadora e idônea. E é impressionante, meu irmão, como que o diabo ele tem foco. Ele sabe aonde mexer. Aliás, e conta, irmão, se tem uma coisa que o diabo sabe é infringir a lei. E se você acompanhar comigo em Gênesis
2 e 3 na sua Bíblia, perceba que a mulher, quando a serpente em Gênesis 3:1 pergunta para ela, foi isso? Né? Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Perceba que a mulher responde certo. A mulher, ela vai responder para a serpente o que realmente Deus havia falado. Deus havia dito, não foi isso que Deus disse. Deus disse que poderíamos comer de toda a árvore do jardim. E isso é um sinal de que o homem até aqui havia cumprido bem o seu papel de ser sacerdote, de instruir a mulher. Veja que Deus dá o comando para Adão e ele repassa a sua esposa. Veja que o princípio mostra como Deus estabeleceu os papéis no casamento. Por isso mesmo chamou a mulher de ajudadora, de auxiliadora, de mulher idônea. A resposta da serpente, perceba que a serpente distorce o sentido da palavra morte, morrer, tirando dela as suas reais consequências. Está lá no versículo 4 de Gênesis. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui para que eu possa ler para você. Olha Gênesis 3, versículos, eu vou ler o 2, o 3 e o 4. A mulher responde assim para a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher: e só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. Agora a serpente, distorcendo as palavras da lei. A lei, que lei é essa, irmãos? Não é a Torá que Deus havia dado a Moisés lá no Sinai. É a lei que Deus havia colocado no jardim. Veja que Deus vai dizer, a serpente vai dizer, versículo 4 do capítulo 3, é claro que vocês não morrerão. Perceba aqui um sofisma. A serpente está distorcendo o real sentido e as consequências reais da morte. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Perceba, meu irmão, que a serpente agora, ela induz ela a tirar as consequências, tirar os olhos e a atenção das reais consequências da quebra da lei, da desobediência, para aquilo que ela poderia adquirir: conhecimento do bem e do mal e ser igual a Deus. E quando a mulher vai comer do fruto, resolve comer do fruto e dá ao seu marido, eu me perguntei por várias vezes e tento imaginar a cena e a cabeça de Adão e de Eva. E quando a mulher deu a Adão, o que Adão podia ter pensado? Talvez Adão, quando viu que Eva comeu primeiro do fruto e não havia morrido de fato, porque eles não tiveram nenhuma experiência de morte, eles nunca tinham visto ninguém morrer, então talvez eles não sabiam necessariamente que seria essa morte. Veja que quando Adão vê que Eva comeu do fruto e não morreu, ele ficou à vontade para comer. Talvez, vendo que Eva havia adquirido um conhecimento que ele não tinha, resolveu também comer do fruto. Mas certamente Eva, sendo sua coroa, sendo seu orgulho, sendo seu deslumbre, ao ser oferecido por ela o fruto,
facilmente ele aceitou. Veja que o diabo, perceba comigo, que o diabo vai desmoralizar a mulher, tirando dela o título de mulher idônea. Porque a palavra idônea, ela quer dizer alguém que serve perfeitamente ao propósito que se refere. Podemos dizer que o diabo matou a mulher e a mulher matou o marido. E o marido, ele matou, ou ele desordenou toda a criação, porque tudo estava sobre a responsabilidade e o governo de Adão. Isso agora se torna uma constante na história do homem, se torna um padrão, e mais para frente nós vamos falar mais sobre isso. Acredito que na segunda parte dessa aula nós iremos falar sobre os padrões que foram gerados por causa da queda. E eu quero chamar sua atenção para o campo de batalha. O que aconteceu ali, de fato, foi uma batalha que se deu no campo das ideias. A batalha ocorre na mente, no campo filosófico. E em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando todo entendimento cativo, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Faltou a palavra cativo aqui na tela, então me perdoe. A batalha se dá na mente. Veja o que Paulo escreve em 2 Coríntios: se não é um campo de batalha, se não é um campo minado. Veja se a nossa mente não está o tempo todo em guerras, o tempo todo em confrontos, em conflitos. Perceba que a guerra acontece na mente. A mente foi o lugar da batalha. As palavras foram as armas de guerra. A serpente vai lançar um sofisma, uma mentira contada como se fosse uma verdade para induzir a um erro. A pergunta hoje eu quero diante desse cenário que eu estou te trazendo, estou te mostrando aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as mentiras do diabo que você tem acreditado? Quais sofismas têm feito você demandar tempo e força? Quais dons e habilidades que Deus confiou a você? O diabo tem tentado desmoralizar para retirar de você a autoridade e a condição de servir perfeitamente ao propósito pelo qual você foi chamado. Perceba que o diabo vai tocar exatamente na qualidade maior de ela, de mulher idônea. Como alguém pode ser idôneo se desobedece à lei, se quebra a lei? Quais são as mentiras que você tem acreditado? Isso vai fazer toda a diferença. Escute, perceba, a sua mente está em guerra. A sua mente está em batalhas. Você está acreditando em mentiras do diabo, sofismas que têm chegado até você como verdade, mas no fundo elas estão te induzindo a um erro, a um comportamento errôneo. E se você perde a batalha da mente, você perde então a batalha, a autoridade.
Por isso eu quero te dizer, pare agora mesmo de acreditar nos sofismas da serpente, no sofisma do diabo. Comece a se expor aos elementos da lei, à disposição da lei. As palavras do Supremo Juiz, elas estão aí reveladas, foram sancionadas, elas foram promulgadas, você está ciente disso, e elas estão agora publicadas, vigentes, ativas. E a lei, ela tem palavras para te abençoar também, para te proteger. A lei existe para proteger aqueles que querem estar debaixo de obediência. Se nós fôssemos dar um nome ao pecado de Eva no jardim, o nome seria independência, o desejo, independência. Esse é o nome mais apropriado ao pecado do jardim, o desejo de se tornar independente. O mesmo desejo que Lúcifer gerou na terça parte dos anjos em sua rebelião celestial. Isaías 14:14 mostra aí: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja que o que estava no coração de Lúcifer era ser igual a Deus. Foi a mesma coisa que a serpente disse a Eva. Deus sabe que o dia em que você comer do fruto, você será semelhante a Ele, conhecedora do bem e do mal. Irmãos, cuidado com o desejo de independência. Irmão, desconfie de pessoas sozinhas, gente que não se submete, gente que não está debaixo de liderança, porque esse desejo de independência, ele já insinua e já acentua que existe ali um espírito de rebelião. E assim como o casal estava ciente da lei do jardim, Deus agora não os terá por inocentes. A lei foi publicada, a lei estava vigente, havia sido promulgada e publicada. Esses são os elementos da lei. E alguém, para ser condenado, precisa antes ser julgado. Onde existe lei, tem que haver também um tribunal. E a partir de então, se instaura o tribunal do Éden. Perceba comigo, estava lá o Supremo Juiz, Yahvé, o Deus, aquele que haveria de julgar com justiça e retidão. Estava lá o promotor de acusação, o acusador, o diabo. Esse é o papel do diabo, levar o homem a pecar e depois reivindica a sua condenação. Estava lá a serpente, a mulher e o homem. Estava lá, meu irmão, a defesa, glória a Deus. Estava lá o cordeiro que já estava morto antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus por isso. Por causa da infração da lei, agora os réus estão diante de um tribunal. Eles serão julgados de acordo com a lei. Eu preciso te informar, irmãos, é importante quando a gente fala de lei, você entender que a lei, a Torá, aquela que foi entregue a Moisés no Sinai, ela não começou a existir em Moisés. Ela foi entregue no Sinai. Deus a entregou ali, ou seja, fez ela ser conhecida de Moisés e do povo naquele momento. Mas ela sempre existiu. Por quê? Porque a lei é exatamente o caráter de Deus expresso em mandamentos. A lei, ela é eterna, pois ela saiu do próprio Deus, ou seja, Deus jamais poderá agir fora
o seu santo caráter. E caráter é justamente os traços morais, a personalidade que define, o que definem a maneira de agir e de reagir de uma pessoa. Por isso a lei sempre existiu, porque ela saiu do próprio Deus. Sendo assim, as palavras de Deus é a constituição do reino, a estratégia da acusação era de trazer condenação eterna para o homem. Irmãos, perceba a ideia do diabo. Não menospreze o diabo. O diabo é muito inteligente. O diabo havia cometido o pecado, a rebelião. Quando ele se rebelou contra Deus, no monte do Altíssimo, ele foi julgado e foi condenado. É por isso que o diabo não aparece aqui na tela, no banco dos réus, porque ele já havia sido condenado. Não se tratava do julgamento do diabo, agora se trata do julgamento da serpente, da mulher e do homem. E o diabo, como havia sido condenado a uma prisão eterna e à morte, ele acreditava profundamente que assim também a mulher e o homem, o casal, eles seriam condenados eternamente. Mas não há nada que o diabo faça que Deus já não tenha resolvido antes. Por isso, o cordeiro já estava morto desde a fundação do mundo. O advogado fiel já estava lá. E Deus olha para Jesus. E naquele momento, Deus não vê o filho na sua glória. Deus vê o cordeiro que já estava morto. Se nesse tribunal havia um animal, a serpente, perceba que a serpente aqui não é o diabo, a serpente aqui é o animal que está sendo julgado, também havia um cordeiro, que era a defesa, era aquilo que já havia sido feito em favor do homem. Irmãos, a eternidade, ela vai trazer exatamente essa natureza, ou essa realidade. Deus, quando ele começa, ele já terminou. Então Deus não vê as coisas por acabar. Deus vê as coisas já terminadas. É por isso que Deus nos conhece desde o ventre. Ou melhor, a substância era ainda informe. Deus já sabe todos os nossos dias. Ou seja, antes que nós viéssemos a existir, na pessoa do nosso pai, de nossa mãe, Deus já conhece todos os nossos dias. Por isso ele é Deus e é eterno. Por isso você está me perguntando, né? Pode estar aí se perguntando por que o diabo não foi julgado, porque ele já estava condenado. E como era um tribunal, Deus vai proferir as sentenças desse tribunal. E Deus então vai julgar a serpente. Vamos ver isso lá no versículo 14 de Gênesis 3. Antes, vamos ler a partir do 11. A partir do versículo 8, desculpe. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. E se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Quando Deus pergunta a Adão assim: Adão, onde você está? Não é porque Deus não sabia onde ele estava. Era porque Deus estava perguntando por que estão se escondendo.
Ele respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. E Deus então lhe pergunta: quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus: você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei? Não comesse. Perceba, a ordem revela que existia uma lei. Versículo 12. O homem respondeu: foi a mulher que me destes, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente. Irmãos, perceba que agora começa, então, as sentenças do tribunal. E Deus, então, agora vai, primeiramente, ao primeiro réu, a serpente. E a serpente aqui não é o diabo, é o animal. A gente precisa entender no texto de Gênesis que no versículo 14, Deus fala com o animal.